aí? Problema de praga nas suas plantas? Nunca mais! Você vai resolver isso hoje! Fica até o final desse vídeo, mas não esquece de se inscrever no canal e clicar no like. Eu sei que é extremamente difícil e frustrante você ter plantas lindas que você cuida com o maior amor e carinho e ver ela toda atacada por pragas, mas tem solução, não se preocupe. Primeiro, antes da gente identificar qual é o problema da planta, é importante você se atentar de onde é que vem esse problema. Por quê? Para que ele não aconteça novamente. Será que é só uma planta sua que está com problema ou não é uma infestação geral em todas as plantas? Então, o primeiro passo é você olhar todas as plantas da sua casa e observar se todas estão com problema de pragas, porque assim você resolve o problema de todas e não de uma só. Se você resolver o problema apenas de uma, as outras que estão contaminadas irão contaminar a sua outra planta, que você acabou de resolver o problema. Então, tem que cuidar das plantas de toda a casa, então por isso que é importante você ficar atento. Hoje a gente vai falar de vários tipos de pragas, mas a primeira que a gente vai falar hoje é o ácaro. Ele é muito comum em rosa do deserto ou a maioria das plantas. Ele forma como se fosse uma teia de aranha, porque o ácaro, ele não é um inseto. Sim, ele não é um inseto. Ele é um aracnídeo. Ele é parente ali da aranha, por isso que ele forma algumas teias. E identificar ele é muito fácil, porque basta você levantar assim a folha da planta, colocar a lanterna do celular e você vai ver algumas teias de aranhazinha, tipo umas teias assim se formando, tipo entrelaçado. Aí você já consegue identificar que é ácaro. Mas é muito fácil de resolver. Primeira coisa, acho que minha planta tá com ácaro. Você falou, Karina, que tem esses sintomas, a planta começa a ficar um pouco amarela, começa a parar de crescer. As folhas, elas começam a atrofiar um pouco para baixo, é sintoma de ácaro. Flores que estavam bonitas, a planta começa a abortar essas flores, as flores caem. As folhas começam a crescer muito pequenas, porque a planta está sendo sugada toda a sua energia por causa do ácaro. E para resolver é muito simples. Primeira coisa, uma boa poda. Não tem apenas de poda, elas podem ser as suas melhores amigas, estou falando sério. Faz uma poda boa em toda a planta para que ela fique bonita e bem formada. Assim que você terminar essa poda, joga tudo fora, não deixa no quintal, na sua casa, numa área, nada disso. Saco de lixo, amarra e joga fora para que não tenha uma recontaminação nas suas plantas. Depois de fazer essa boa poda, você vai aplicar um acaricida. Existem vários no mercado, eu vou colocar algumas opções aqui. E esses acaricidas vão controlar a praga. É importante você se atentar às recomendações da embalagem. Atrás no rótulo tem todas as especificações, quanto você deve aplicar, quando você deve reaplicar para que esse problema seja resolvido. Outra praga extremamente comum é o pulgão. Ele é um inseto sugador, em que ele vai ficar ali embaixo da folhinha da planta ou na partezinha do caule. Quando esse caule ele é herbáceo, no caso ele é verdinho, o pulgão fica ali naquela parte e começa a sugar a seiva e se alimentar da energia da planta, já que ele está tirando toda a seiva. E o que é que vai acontecer? A planta começa a amarelar, para crescimento, atrofia, começa a abortar flores, frutos, por isso que é importante estar atento. Identificou que é pulgão, ele é levemente amarelado, alguns são levemente escuros, é importante você olhar. Ele é pequeno, mas é fácil de identificar. Percebeu que é ele? Agora vamos partir para o controle. Primeira coisa é olhar as outras plantas da sua casa, não se esqueça, não se controla uma planta só, gente. A gente tenta controlar o ambiente todo para que não tenha uma recontaminação uma semana ou um mês depois. Seguido isso, fazer uma boa poda e depois aplicar um inseticida. Existem vários no mercado, cada vez mais específicos, para controlar esse tipo de praga. O óleo de nim, ele é um inseticida natural, que também é extremamente eficaz no controle. Diferente do inseticida químico, que você vai ter que reaplicar com menos frequência, o inseticida natural você vai ter que aplicar ele com mais frequência durante um pouco mais de tempo, mas ele controla também, a depender do seu nível de infestação. Se a infestação estiver muito alta, talvez ele não controle. Mas se for infestação ainda no começo, vai controlar sim. Por último, a protagonista, a que todo mundo já viu, a cochonilha. Sim, e ela também tem jeito, viu? Existem várias espécies de cochonilha, tem a de carapaça, tem a cochonilha que ela fica mais na parte superficial da planta. Ela é fácil de controlar quando identificada logo no começo, então por isso que é importante o monitoramento. Olhe suas plantas a cada 15 dias, levante folha, olhe vaso, olhe atrás do vaso, levante esse vaso, olhe embaixo. Dá uma olhada boa na sua planta, fazer um BBB da sua planta.
olhar ela por inteiro e assim identificar qualquer problema que possa acontecer. E resolver esse problema ainda no início, e esse é o segredo. Quando você perceber que a cochonilha está atacando a sua planta, você pode fazer uma boa poda nessa planta, como também você pode utilizar álcool isopropílico e aplicar na planta. Só cuidado, fazer isso nas horas mais frescas do dia, porque se aplicar em horários muito quentes pode queimar a sua planta. Com um cotonete úmido, você vai passando na planta e retirando todas as cochonilhas que você vê. Funciona também. Mas caso você tenha muita planta, uma planta maior, e você não tenha esse tempo de fazer esse processo, já que é um pouco demorado, você pode também colocar inseticida. Existem no mercado hoje inseticidas específicos para controlar a cochonilha, mas é importante seguir todas as recomendações que está atrás da embalagem. Aplicação e reaplicação. Nunca se faz um controle só apenas. A gente faz e a gente repete, para que assim a gente tente diminuir as populações da praga. A praga ela começa com um nível de infestação desse tamanho. Aí você faz um controle, abaixa um pouco. Aí depois você faz outro controle, baixa um pouco. E depois você repete e vai abaixando até que esse nível de infestação fique insignificante e cause dano mínimo para sua planta. E esse é o segredo. Existem no mercado vários tipos de controle naturais, mas a limpeza mecânica, no caso você limpando com um cotonete, com um pouquinho de água e detergente e muita paciência, também funciona. Então, o segredo é o cuidado, a atenção e identificar o problema logo no começo. A Karina tô com um cacto que ele está simplesmente infestado de cochonilha de cima a baixo. Eu vou fazer isso? Depende, você está disposto? Ou você acha muito arriscado contaminar suas outras plantas? Às vezes é melhor a gente descartar uma planta que ela está extremamente contaminada do que ficar insistindo com essa planta e contaminar todas as outras e te dar muito mais trabalho. Jardinagem não é para você ser escravo de planta, é para você apreciar esse mundo mágico. Então deixa aqui embaixo qualquer dúvida que você tiver. Um beijo e até mais!